aluno, querida aluna, vamos então começar mais uma aula do nosso percurso. E na aula anterior, nós aprendemos um pouquinho mais sobre folhas de estilo em cascata. E aí então, nós utilizamos arquivos externos, uma prática muito comum e muito profissional que nós utilizaremos a partir de agora aqui no percurso. E nós aprendemos também o atributo class, um atributo de extrema importância que eu recomendo fortemente que você não perca de vista, porque ele será importante, não apenas aqui no módulo 1, mas também para módulos futuros aqui do percurso. Então, caso você não tenha feito ainda a tarefa, eu recomendo que você volte na aula anterior, pegue lá a tarefa, faça a tarefa e se surgir qualquer dúvida, você posta para a gente lá no Discord. Combinado? Beleza. Vamos lá então para a tela do computador para que nós possamos ver na pauta o que nós aprenderemos hoje. Na aula de hoje, então, nós aprenderemos sobre border, margin, padding, que aparentemente são iguais, mas tem aí uma ligeira diferença. Aprenderemos também sobre background color e background image, que basicamente é colocar uma cor de fundo em um elemento ou então uma imagem. Ok? E aí, então, no final dessa aula, eu tenho uma surpresinha para vocês. A tarefa de hoje será um tanto quanto inusitada. Nós faremos uma cruzadinha. Ou seja, nós vamos aí revisar diversos termos que nós já estudamos aqui, vamos revisá-los e aí nós faremos de uma forma um tanto quanto divertida, tá bom? Então, aguarda aí que no final da aula eu explico para você como que você vai acessar a sua cruzadinha que foi feita especialmente para você, tá bom? Mais uma informação. Diferentemente de outras aulas, dessa vez eu não vou ficar aqui preso ao material em PDF, tá bom? Ele vai estar disponível para você na plataforma, ele tem aí todos os assuntos que eu vou abordar nessa aula, porém eu quero que seja uma aula 100% prática. Então, quando eu for lá para o meu editor de código, eu vou fazer tudo com você, tá bom? Então, simbora lá. Eu estou aqui então no meu editor de código, o meu Sublime e também o meu navegador. Eu já criei uma pasta chamada aula 14 e eu também já criei um arquivo chamado index.html com a estrutura básica que você está vendo aí, tá bom? A partir daqui eu vou fazer tudo com você. Vamos lá então. Para essa aula, para a gente poder colocar uma borda e também outros elementos, eu vou ter que ter um conteúdo HTML. Então eu vou criar um conteúdo aqui bem simplesinho, ok? Vou colocar aqui um H1, vou colocar aqui aula 14, que é o número dessa aula. Eu vou colocar aqui agora uma div e dessa vez, como eu não vou criar nada elaborado, nada sofisticado, eu não vou nem colocar o meu ID, tá bom? Agora eu vou colocar um parágrafo e vou colocar aqui os assuntos dessa aula, que são border, margin e padding, certo? E vou fechar aqui o meu parágrafo. Eu vou salvar e aí você vai poder ver aqui o que eu tenho. Um título, aula 14, eu tenho uma div, mas é claro que você não consegue enxergar ela, e eu tenho um parágrafo escrito border, margin e pad, ok? Bom, agora, para a gente recapitular o que nós aprendemos na aula anterior, eu vou utilizar um arquivo CSS externo. Então, eu vou vir aqui, File, New File, File, Save. E aí eu vou procurar a mesma pasta, no caso é a aula 14, já está aqui, e eu vou colocar aqui estilo.css. E aí talvez alguém deva estar se perguntando, será que eu sempre vou colocar estilo.css? Não necessariamente. Você pode mudar o nome do arquivo. Nesse caso eu vou colocar então junior.css. O .css é obrigatório, o nome do arquivo é você que define, tá bom? Então eu vou deixar isso aí, só para não dar a impressão que sempre tem que ser esse nome, tá bom? Vou clicar em salvar, ok? E aí, se eu fizer agora H1 color head, né? Teoricamente, é para mudar o H1 do meu site, que seu DF5 não funcionou. E é claro que você já sabe que precisa conectar os arquivos, porque o HTML precisa saber da onde ele vai puxar o CSS. E isso eu faço na seção head, utilizando a tag link. Então eu vou vir aqui depois do title e vou abrir a tag link, aí eu vou colocar um atributo chamado rel. Não necessariamente você tem que digitar, você pode ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V sempre que necessário, tá bom? Mas aqui no começo eu gosto de digitar com os alunos
para que eles vejam como que se faz, tá bom? Então eu vou colocar Style Sheet, que é folha de estilo, e agora o mais importante, que é aonde está o meu arquivo CSS, ok? E nesse caso em particular, o nome do meu arquivo é junior.css. E aí eu vou fechar aqui a minha tag link, vou salvar, e agora quando eu clicar aqui, der um F5, o aula 14 ficou na cor vermelha, ok? Então tá linkado aí corretamente os meus dois arquivos, tá bom? Vamos lá então trabalhar um pouquinho mais no H1. Eu vou vir aqui então no meu CSS, e aí eu vou mudar um pouco a cor para a gente trabalhar com hexadecimal, certo? E aí eu vou colocar aqui FF1111, certo? E aí vou salvar, vamos ver que cor é essa. É um vermelho também, você nem deve ter percebido nada aí na tela. Mas eu vou aproveitar aqui e chamar a atenção para um detalhe. Observe que eu tenho FF1111, certo? Eu posso resumir isso aqui da seguinte forma. Color, dois pontos, hashtag F11, certo? Mas por que 3? Seguinte, eu estou fazendo a forma resumida do código acima. Como os dois primeiros códigos se repetem, eu posso pôr apenas um. Como o terceiro e o quarto se repetem, eu posso colocar apenas um. E como o quinto e o sexto se repetem, eu posso colocar apenas um, certo? Então, eu posso apagar isso aqui, salvar, e você não vai ver diferença nenhuma. Então, você pode colocar, sim, 6 dígitos para criar cor hexadecimal, ou pode também colocar 3, desde que tenha essa repetição do primeiro com o segundo, do terceiro com o quarto e do quinto com o sexto. Se for diferente, não dá para fazer essa abreviação, ok? Vamos lá então. Continuando, vou estilizar um pouquinho mais aqui para a gente relembrar, né? Text Align, vou colocar Center para centralizar. E também, só para a gente relembrar, vou colocar aqui um Text Transform com o valor Uppercase. E como você bem sabe, você, meu aluno esperto, minha aluna esperta, sabe que é para deixar o texto em letra maiúscula, ok? Beleza. Continuando, então, agora eu vou estilizar o meu parágrafo. E eu vou apenas colocar uma corzinha nele aqui, que vai ser hashtag, vou colocar de forma resumida também, 11A, certo? Vou salvar, vou vir aqui, F5, ficou ali um azul, ok? Vamos lá então agora para a aula efetivamente de hoje. Vamos aprender a colocar borda. Então, eu vou vir aqui no meu H1 e vou falar o seguinte, coloca para mim border width, certo? Coloca para mim 5px, ok? Também coloca para mim border style. E aí o estilo vai ser dashed. E também coloca para mim border color, que é a cor, né, da borda. Coloca para mim, eu vou colocar azul de forma descritiva mesmo, tá bom? Eu vou salvar, vou vir aqui agora no meu navegador, vou dar um F5 e aí você pode ver que apareceu uma borda no meu H1, no meu título, e aí você está vendo que tem uma borda tracejada, que é o estilo, o dashed é esse tracejado. Você pode ver que está na cor azul, que é o blue, e também você pode ver que está um grossinho aí, que é, no caso, 5 pixels, tá bom? Então, se você quiser uma borda nesse estilo, nesse formato, isso é possível, tá bom? Bom, seguinte, eu consigo resumir essas 3 linhas em apenas uma, então eu vou fazer aqui no parágrafo. Basta apenas que eu faça assim, ó, border, 2 pontos. E aí tem uma ordem. Eu vou começar com 5px, que é a espessura. Vou colocar agora o estilo. Agora eu vou mudar, eu vou colocar solid, que vai ficar uma linha contínua. E depois eu coloco a cor. E aí eu vou colocar aqui a cor, hashtag 1A1. Vou salvar, e aí eu vou atualizar aqui para você. E aí você está vendo ali, agora, uma borda também com 5 pixels, porém agora é uma linha tracejada, uma linha contínua, e aí está numa cor verde que eu optei agora usar em hexadecimal. Combinado? Beleza, então eu posso resumir as 3 linhas de borda em apenas uma, ok? Continuando então, voltarei no meu H1.
eu vou vir aqui na linha 7, vou dar Enter, e agora eu vou trabalhar com margens, certo? Então eu vou colocar margem top, ou seja, a margem de cima, coloca para mim 50 px, 50 pixels. Já vou colocar também um margin right, né? Ou seja, a margem da direita, vou colocar 150 px. Vou colocar também margin bottom, ou seja, a margem inferior. E eu vou colocar 100 px. E por fim, para completar, vou colocar margin left, que é a margem da esquerda. E eu vou colocar 30 px. Vou salvar e vou mostrar para você aqui como é que vai ficar. F5. Então você pode perceber que agora o meu H1 ele não está mais colado aqui no navegador, porque eu afastei 50 pixels da parte superior. Esse espação que está aqui no lado direito é porque eu coloquei 150 px. Ele empurrou o meu parágrafo para baixo, porque eu coloquei 100 px de margem. E ele afastou um pouco aqui do lado esquerdo, porque eu coloquei 30 px, ok? Então, é possível você configurar as margens de um elemento utilizando margin top, margin right, margin bottom e margin left. E é claro que existe uma forma de fazer isso mais resumido. E eu vou fazer agora no parágrafo. Então, basta você vir aqui e colocar margin, dois pontos. E aí é o seguinte, eu vou colocar 4 valores seguindo a mesma sequência que eu coloquei em cima. Então, eu vou colocar 15 px para a parte superior, vou colocar 50 px para a margem direita, vou colocar 0, e aí eu não preciso colocar px, ok? E eu vou colocar 50 px também para a margem esquerda. Eu vou salvar, e aí você pode ver aqui que quando eu der F5, ele também se comportou dessa forma. Eu tô com, apesar de você não ver, ele deu um espacinho aqui de 15 pixels na parte superior. Aqui ele está com 50 pixels na parte da direita. Aqui embaixo, por isso que eu coloquei 0, porque não vai fazer diferença nenhuma. Você não veria nada. E aqui eu coloquei um pouquinho mais, 50 px. Ok? E aí é o seguinte, eu coloquei 4 valores porque eu quero que sejam valores diferentes. Ok? Para cada orientação. Sempre começa, eu até brinco com os alunos, né? Pensa no sentido horário, começando no reloginho ao meio-dia. Então é sempre 12, 3, 6 e 9. É claro que aqui no vídeo acho que para você apareceu o contrário, né? Mas enfim, acho que deu para entender. Você começa sempre no 12, vai para o 3, vai para o 6 e depois para o 9. Que é essa ordem, top, right, bottom, left. Tá bom? Quando eu quero 4 valores diferentes, eu coloco 4 valores. Agora, se por alguma razão você quer que os 4 lados sejam o mesmo valor, aí você pode pôr apenas um valor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar 100 px. Não vai dar para ver muito bem, mas só para você ver que funciona também, ó, F5, certo? Então agora ele tem 100 na parte superior, 100 na direita, 100 embaixo e 100 na esquerda, tá bom? Não deu para ver muito bem porque não tem outros elementos em cima ou embaixo para que você comprove, mas faça aí alguns testes que você vai ver que isso funciona na prática, tá bom? Eu vou voltar aqui os valores anteriores, vou salvar para manter, tá bom? Vamos lá então, o que nós vamos aprender agora? Eu vou voltar aqui no H1 e eu vou colocar agora o seguinte, padding top, vou pôr, deixa eu ver, 20 px. E aqui eu vou colocar também padding bottom e vou colocar 50 px. Eu vou salvar. Olha só o que acontece agora com o meu H1, quando eu atualizar. Veja só. Ficou o elemento, o H1 ficou maior, ficou um pouco mais gordinho, certo? E aí você pode perceber que o padding top, 20 px, é aqui na parte de cima. E os 50 px, o bottom, é na parte de baixo, certo? Então é isso. O padding deixa o elemento um pouco mais gordinho, ele dá uma inflada, certo? Na tradução aqui no português, o margin e o padding acaba sendo quase a mesma coisa com relação à margem. Mas existe uma grande diferença, porque o margin é a margem
externa e o padding é a margem interna. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui para você um exemplo de como isso funciona melhor, tá bom? Mas vamos continuando agora no parágrafo. Eu vou colocar padding e eu vou colocar apenas dois valores. E eu já explico o que são eles. 20 e 100 px. Eu vou salvar, vou vir aqui e vou dar um F5. Olha o que aconteceu agora, certo? Ele fez o quê? Ele fez 20 px na parte superior, aí ele colocou 20 px na parte inferior, ele colocou 100 px na parte da direita e também na esquerda. Então, quando você coloca apenas dois valores, ele considera que o primeiro é relativo à parte superior e inferior. E o segundo valor é relativo à esquerda e à direita. É uma forma de você resumir para não ter que colocar números repetidos, ok? Então, esse é o merging, esse é o padding. Agora eu vou voltar rapidamente lá no nosso material, só para mostrar um desenho para explicar melhor a diferença entre o merging e o padding. Vamos lá. Eu tenho aqui então esse desenho para ilustrar melhor a diferença entre merging e padding. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui, né, no meu desenho, esse quadrado aqui, 500 por 300, imagine que é uma imagem ou mesmo o H1, certo? É algum elemento HTML. Toda vez que você tem um elemento HTML, é possível que você coloque uma borda nele, certo? Você pode colocar uma borda no H1, pode colocar uma borda numa imagem, num parágrafo, em qual elemento você quiser, certo? Então eu tenho aqui a imagem ou o texto e eu tenho aqui o border, certo? Que nós aprendemos hoje. E é o seguinte, o merging é a margem externa. Então, quando eu coloco merging, o que acontece? O elemento, ele empurra, por exemplo, né, quem está em cima ou quem está embaixo, ele afasta, certo? Então, você está trabalhando com o que está na parte externa da borda. E o padding é essa margem interna. Ou seja, por isso que o nosso elemento HTML, o H1, ele ficou mais gordinho, porque eu aumentei a distância entre a borda e o texto, certo? Então, essa é a diferença. O merging é a margem externa e o padding é essa margem interna, que é dentro da borda. Será que ficou claro agora? Se caso tenha ficado com dúvida, posta lá no Discord para que a gente possa tentar explicar melhor, tá bom? Mas eu acho que com essa imagem ficou bem mais claro. Voltando agora para o nosso editor de código. Dando continuidade aqui então, vamos agora falar sobre background. E aí eu vou fazer o seguinte, agora, depois do P, eu vou dar um Enter aqui só para vocês verem melhor no vídeo. Agora eu vou usar a minha div, que até então eu não tinha usado, certo? Vou colocar a div e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na minha div eu vou colocar background-color, que como o próprio nome já diz, é a cor de fundo. E eu vou colocar aqui CCC, que é um cinza. Vou salvar e aí você pode ver aqui, atualizando, que ficou cinza. E aí repare que, né, o que está em cinza é a minha div. O que está em verde aqui, esse contorno, é o meu parágrafo. Então perceba que a minha div, nas extremidades, ela é maior do que o parágrafo em si. E está maior porque eu coloquei aqui os padding e os merging que deu esse efeito, tá bom? Na verdade é o merging, né? O merging que fez com que o parágrafo ficasse um pouco menor, que ele está aí dando um afastamento dos elementos que estão por fora, tá bom? Beleza. Agora é o seguinte, então nós já aprendemos a colocar uma cor de fundo numa div, que também poderia ser em qualquer elemento HTML, ok? Agora eu vou ter que baixar uma imagem na internet para poder ensinar você a colocar um background image. Então eu vou abrir aqui o meu navegador e vou baixar uma imagem. Eu entrei então aqui no Google, digitei background color e cliquei aqui em imagens. E aí apareceu várias imagens com esse termo e eu vou escolher essa daqui, certo? Eu vou clicar com o botão direito em cima dela, vou clicar em salvar imagem como, e eu vou salvar na mesma pasta que eu estou acostumado, nos nossos projetos. Então aqui, curso HTML CSS, aula 14, e aí já vou chamar aqui a atenção para a extensão do arquivo. Não é JPG, não é PNG e não é SVG, que são os três arquivos
de imagens que nós aprendemos até então. Esse daqui é WebP. É um formato aí um tanto quanto diferente, depois a gente pode falar mais sobre ele, tá bom? Eu vou aqui mudar o nome dele. Eu vou deixar apenas fundo, porque senão vai ficar um nome muito grande, tá bom? Vou salvar e aí vamos lá então agora para o código novamente. Aqui então agora no código eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar na verdade, né? Isso aqui eu já ensinei você. Então vamos lá, vou colocar agora background traço image, porque eu estou colocando uma imagem, e aí eu vou fazer o seguinte, URL, certo? E entre parênteses eu vou colocar o quê? Vou colocar o nome da imagem, ponto, a extensão, WebP, certo? Eu vou salvar, vamos ver aqui o que mudou. Vou dar um F5 e você já percebeu que sumiu o cinza e apareceu aqui um pedaço da imagem, tá bom? Para que nós possamos ver melhor a imagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a altura da minha div com height, eu vou colocar 900 px. Eu vou salvar, vou dar um F5 e você vai ver aqui que ficou bem grandona agora a imagem, certo? Porém, não sei se você consegue observar aí, a imagem ela não é desse tamanho, ela é um pouco menor. E aí, se você observar bem, ela está se repetindo, certo? Em algumas situações, você pode sim querer que a imagem se repita, né? Mas, algumas vezes, é interessante que apareça apenas uma. E aí, para fazer isso, existe um comando chamado background-repeat. E aí, aqui eu coloco o quê? No-repeat, ou seja, não repita. Aí eu vou salvar e aí você vai observar agora o seguinte, ó. A imagem, na verdade, é desse tamanho aqui, ó. E aí, quando eu tiro o background repeat, ele repete a imagem até o tamanho da div, certo? E aí, seria possível, caso fosse de sua vontade, quando eu coloco background repeat, tem mais duas opções. Eu poderia colocar repeat y. O que é o repeat y? Ele vai repetir na coordenada y, que na verdade é a horizontal. Então, nesse caso aqui, ele vai continuar, né, do jeito que está aqui, porque ele está repetindo na vertical, que na verdade para a gente nem mudou. Mas eu poderia colocar aqui x, salvar, e aí ele iria se repetir apenas na horizontal. Nós não estamos conseguindo ver aqui, eu vou tentar, na verdade, né, para ficar mais claro. Ah, melhor para você ver. Então, ó, aumentei aqui o tamanho do meu navegador e agora você está vendo que apareceu uma imagem, apareceu outra, porque ele está repetindo na horizontal. E se eu mudar novamente para repeat y, eu vou salvar, vou abrir novamente aqui, vou dar F5, agora ele só repete na vertical, tá bom? Então, essa é a forma de trabalhar com background images, e aí dependendo da sua imagem, você quer um efeito ou quer outro efeito, ok? Bom, então é isso, pessoal. Então, nessa aula de hoje, só recapitulando, nós aprendemos sobre borders, para colocar borda nos nossos elementos. Eu coloquei no H1 no parágrafo, mas isso serve para qualquer elemento HTML, ok? Nós aprendemos sobre merging e padding. Aparentemente eles são iguais, mas tem uma diferença bem peculiar, então é importante que você entenda esse conceito para aplicar um ou outro, depende da sua necessidade, tá bom? E aí, por fim, dei uma pincelada rápida entre background color e background images, para deixar o nosso site um pouco mais enfeitado, um pouco mais colorido, tá bom? Bom, agora você já está vendo aí provavelmente na tela a tarefa da aula de hoje, que vai ser, como eu já disse no começo dessa aula, um pouquinho diferente. Nós vamos fazer aqui uma cruzadinha. Eu vou postar para você um link aqui na plataforma ou mesmo lá no Discord, e aí você vai vir para uma tela como essa. Sorteio da cruzadinha. Você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui o seu e-mail, por exemplo, junior@gmail.com. Aí você vai clicar em gerar cruzadinha. O sistema que eu criei aqui ele vai gerar para você, especialmente, uma cruzadinha. Quando você clicar aqui, aí vai aparecer uma cruzadinha com algumas informações aqui para você completar. Eu vou pegar aqui um termo que eu ainda não ensinei, que vai ser na próxima aula, e eu acabei colocando aqui na cruzadinha. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo,
Número 10. Utilizamos para definir um estilo ao passar o mouse. E a próxima aula eu vou ensinar isso, por isso que eu vou adiantar aqui para você. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no 10, vai digitar H-O-V-E-R, hover. E aí quando você der um tab, ele vai deixar verdinho, isso quer dizer que você acertou. E aí você vai cumprindo a sua cruzadinha com todos os elementos que tem na sua cruzadinha, tá bom? Então, vai olhando aqui, o across, né, o across é na horizontal e o down é na vertical, tá bom? Para cada aluno vai ter uma cruzadinha diferente e aí eu espero que você dê um print na cruzadinha e envie lá no Discord, lá no canal de tarefas, para que eu veja que você completou a sua cruzadinha, tá bom? Então, essa é a tarefa de hoje, espero que você goste dela. É isso, pessoal. Hoje, então, nós aprendemos alguns conceitos para deixar os nossos sites um tanto quanto mais com uma aparência melhor. E aí tem essa cruzadinha para você, além de se divertir, também revisar alguns conceitos importantes que nós vimos até o momento aqui no percurso. Já estamos aí caminhando para a reta final. Eu espero do fundo do meu coração que você esteja gostando de tudo que nós estamos aprendendo aqui, ok? Então, até a próxima e tchau, tchau!